Olá, meu nome é Anderson, estudante da UDESC. Neste vídeo vamos falar sobre o OneNote, que é uma ferramenta que pode facilitar muito a vida tanto do aluno como do professor. Ela pegou o seu caderno e transformou em um programa. Esse seu caderno com todas as suas páginas e seções diferentes. E como isso funciona na prática? Para isso, vamos acessar o portal do Office 365 na internet. Acessem pelo link office.udesc.br. Isso vai fazer com que você caia diretamente na página da Udesc. Façam seu login. Nesta janela, cliquem no OneNote. Aqui há todos os seus blocos de anotações. Nos meus blocos de anotações, vou acessar o meu bloco padrão da Udesc. Percebam como é a interface. Aqui há as seções, como se fossem capítulos, tópicos, por dia, enfim. Aqui há as páginas, como a página de um caderno. Se você clicar aqui em mais seção, você vai criar uma nova seção. Como por exemplo, posso criar aqui uma seção teste. Ok. Automaticamente vai criar uma nova página. Aqui é possível nomear essa página, teste 1. E por que o OneNote ele é tão interessante? Porque ele não é limitado a uma folha A4 como o Word. Você pode fazer a inserção do conteúdo que você quiser em qualquer lugar. Por exemplo, eu posso criar uma caixa de texto aqui e outra aqui. Percebam que ele não funciona de forma tão linear como o Word. Ele tem uma grande flexibilidade na forma com que você vai interagir com o conteúdo dentro de uma página. Ele dispõe de vários recursos, como aqui, ó. Na página inicial contém todas as mesmas opções que tem no Word, de formatação de texto, tudo certinho. Há também as marcas. Isso aqui é um meio muito interessante pelo qual você consegue localizar mais facilmente certas informações no seu bloco de anotações. Ortografia, detalhes de reuniões e inserir há coisas muito interessantes, porque aqui você pode inserir uma nova página, tabelas, imagens, mas o que mais chama a atenção é inserir a versão impressa de um arquivo. Por exemplo, clicando em impressão do arquivo, abre essa janela. Na versão online, é só possível adicionar arquivos do Word ou PDF. Vou escolher um arquivo. Clicando em inserir, uma cópia impressa do documento Aula 17 Correção é inserida nessa minha página. E por que isso é particularmente interessante? Porque, ao invés de eu ter que toda vez abrir um arquivo PDF, eu posso visualizar o arquivo diretamente dentro do bloco do Note. Isso também me permite fazer outras coisas muito legais, como grifar determinado material, por exemplo, eu posso clicar aqui em desenhar e selecionar o marcador de texto. E posso grifar esse material sem a necessidade de abrir um editor de PDF. Eu posso fazer tudo diretamente dentro do OneNote. Isso é uma coisa muito interessante. E o mais legal disso tudo é que isso é automaticamente sincronizado com a nuvem. E você vai conseguir ver esses grifos tanto no celular como na versão desktop do OneNote. Há também a opção de inserir dentro de uma página formulários como forms. Mas sobre o forms nós vamos tratar especificamente no tópico 6 para professores. Para acessar outros blocos de classe, você pode vir aqui nessa seta e expandir os blocos de classe. Se ele não estiver listado aqui, significa que o bloco de classe ainda não foi adicionado ao seu bloco do Note. É possível adicionar mais blocos em mais blocos de anotações. Aqui você vê todos os blocos de anotações recentes abertos, meus blocos de anotações, os blocos de anotações compartilhados comigo e os blocos de anotações de classe. Vamos abordar um pouco sobre a estrutura de um bloco de anotação de classe. Abrindo esse bloco de anotação, e qual a estrutura de um bloco de classe? Aqui essas diferentes seções: biblioteca de conteúdo, espaço de colaboração e o seu nome como uma seção. A biblioteca de conteúdo é uma seção na qual o professor ele pode inserir diferentes seções e aqui você pode visualizar, mas não editar o material que está aqui dentro. Você também pode copiar essa página para a sua seção. Clicando com direito, clique em copiar.
você pode ir até a sua seção ou em qualquer outra seção e clicar aqui e colar esta página. O espaço de colaboração é um espaço destinado a trabalhos em colaboração. Todos os alunos que estão inclusos naquele bloco de anotação podem acessar, editar todas as páginas e seções daquele espaço. Isso é particularmente útil quando você vai desenvolver projetos em equipe e que todos possam interagir com aquele material, o que é uma coisa bem bacana. No seu espaço estão listadas diferentes seções, as quais o professor pode definir como padrão, mas você também pode criar uma seção nova. É interessante que o professor ele pode ter acesso ao seu bloco de anotações, ou seja, ele pode acessar a sua seção e ver o que você está fazendo. Isso tem a finalidade de que, no caso de você tiver alguma dúvida, você pode solicitar para ele olhar diretamente dentro do seu bloco e fazer uma correção, te auxiliar. De fato, com isso você está aproximando o aluno e professor. Um outro recurso interessante é que o professor ele pode distribuir páginas. E como isso funciona? O professor ele pode pegar uma página de tarefa e lançar diretamente dentro do seu espaço, dentro do seu bloco de classe. Aqui, o professor ele poderia lançar uma página diretamente dentro de testes, para executar um teste, um formulário do Forms. Ou, no caso de exercícios para fazer em casa, ele pode lançar uma página diretamente dentro desta seção, o que é bem bacana. Mas de fato, o OneNote na versão desktop tem muito mais recursos. Para isso, abra o menu iniciar e achem o OneNote 2016, que é a versão do OneNote da Suite Office 2016. Aqui está o programa. Os diferentes cadernos ou blocos de classe eles são listados aqui. Se o bloco compartilhado com você não estiver listado aqui, é possível adicionar a seu OneNote na sincronização local. E como é feito isso? Abrindo aqui na versão web daquele bloco de classe, você vai até aqui, ó, em abrir no OneNote. Isso vai abrir uma solicitação para você abrir esse bloco de classe no seu OneNote. E a partir daquele momento, o bloco de classe ele vai fazer parte da sincronização no seu computador. Você pode visualizar todos os seus blocos de classe aqui. Aqueles grupos superiores, como espaço de colaboração e biblioteca de conteúdo, você pode subir aqui. Aqui há o grupo biblioteca, espaço de colaboração e o seu grupo de sessões. Acessando novamente o seu grupo de sessões, as sessões estão aqui. Por que a versão desktop é muito mais interessante? Porque você pode trabalhar muito com arrastar e soltar. Assim é possível anexar o arquivo e inserir uma cópia impressa. Se eu anexar o arquivo, ele vai anexar o arquivo nesta página. Se eu pegar novamente e arrastar até aqui, eu posso inserir uma cópia impressa do arquivo. Isso vai fazer com que o OneNote ele abra o visualizador padrão de PDFs, imprima uma cópia e jogue diretamente dentro da sua página. E o legal é que você pode também inserir outros arquivos, como por exemplo, você pode inserir a cópia de um arquivo do PowerPoint, anexar uma cópia impressa. Ele vai inserir uma cópia do documento e também vai inserir uma cópia impressa de todas as páginas, fazendo com que eu possa interagir melhor com aquele material. Assim eu posso grifar o material, com que eu possa também inserir novos blocos de texto para fazer anotações e arrastar isso conforme eu quiser. E também eu posso jogar arquivos do Excel. Clicando aqui, eu posso jogar uma página do Excel. Eu posso aqui, ó, anexar um arquivo, inserir a planilha e inserir um gráfico ou tabela. Se eu clicar em anexar o arquivo, ele vai anexar uma cópia do arquivo. Se eu arrastar e inserir a planilha, ele vai inserir uma cópia da planilha. Isso é interessante que eu posso visualizar o que está dentro de cada página, de modo com que também eu possa editar esse arquivo. Isso vai fazer com que ele abra o arquivo no Excel. E se eu inserir qualquer novo valor e fechar e salvar, essa imagem vai ser automaticamente atualizada depois de certo tempo.
Óbvio que há também um limite de linhas que serão anexadas à nossa página do OneNote, mas essa pré-visualização dessa planilha já ajuda em muitos casos. Também o ato de criar pequenas tabelas para valores durante anotações de sala, se você fazer por caminhos mais longos, como inserir nova tabela, definir o tamanho dessa tabela, acaba sendo um processo um pouco demorado. Se você quiser fazer uma planilha de forma rápida, você pode, por exemplo, quantidade, e quando você definir o título da primeira célula da tabela, você vai simplesmente apertar Tab. Isso vai iniciar automaticamente uma planilha. Você pode desenhar o próximo e quando você já tiver colunas o suficiente, você aperta um Enter para iniciar uma nova linha e ir inserindo valores. Também é possível converter essa planilha em uma planilha do Excel. Digamos que você tenha desenvolvido essa planilha e agora você tenha que fazer cálculos. Você vai converter essa planilha em Excel, clicando aqui em converter em planilha do Excel, ou vindo aqui em Layout e converter em planilha de Excel. Isso vai fazer com que ele crie uma planilha nova dentro dessa página e eu possa editar ela e inserir os demais valores. Fechando a planilha e clicando em salvar, as alterações depois de certo tempo vão carregar nessa miniatura. Lembrando que essa opção é só disponível na versão desktop. Na versão web vai aparecer uma imagem. Também é possível eu inserir, por exemplo, um recorte de tela. Por exemplo, eu quero recortar isso daqui. Vai ser anexado lá lá no meu bloco do OneNote. Se eu quiser interagir com essa imagem, eu vou escrever algum comentário. Também é possível eu inserir uma gravação de áudio, gravação de vídeo. Um outro recurso muito interessante da versão desktop é que quando você insere uma imagem, por exemplo, quando inserimos aquela versão impressa de um documento, ou quando você tira a foto de um documento, e quando você anexa dentro do OneNote, todo o conteúdo daquela página é convertida em texto pesquisável. Ou seja, isso faz com que eu possa vir aqui em uma imagem, clicar com o direito sobre ela, vão aparecer essas opções. Mas o que é interessante é que eu posso copiar o texto desta página da cópia impressa, ou de todas as páginas, mas nesse caso vou copiar desta página. E posso adicionar este texto em uma nova janela. Percebam que aqui está o conteúdo que estava naquele slide, o que já facilita em muitos casos. Só que isso também torna interessante porque as imagens adicionadas ao seu bloco de anotações, elas são indexadas, ou seja, elas são passíveis de pesquisa. Por exemplo, se eu vir aqui em pesquisar, Ctrl E, e colar aquele conteúdo, e clicar aqui nessa página, vai ser direcionado para essa página onde nós pegamos aquele documento. E toda vez que aquele conteúdo se repetir, ele vai ser grifado. Mas percebam que isso aqui ainda continua sendo uma imagem, mas eu estou buscando o texto diretamente dentro da imagem, o que é um recurso muito interessante porque pode me facilitar a busca em documentos de imagem. Também é possível executar pequenos cálculos no OneNote. Se eu acessar aqui uma nova página e fazer 3 mais 3 igual e espaço, vai me retornar o resultado. Se eu pressionar 3 menos 2 igual, a resposta. O OneNote ele abrange um grande conjunto de cálculos. Aqui eu copiei diretamente do site da Microsoft os diferentes cálculos que é possível executar dentro do OneNote. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação, divisão, percentual, exponenciação, fatorial e diferentes funções trigonométricas. Então é uma ferramenta bem completa. Eu também vou demonstrar aqui como funciona o OneNote no celular. Fazendo conexão aqui com o meu celular, vou localizar o aplicativo do OneNote e aqui está. Vejam que eu estou logado com a minha conta da Udesc e vou acessar o bloco de Interdisciplinar 2, que é uma das matérias na qual já foi implantada essa ferramenta. Acessando aqui aos diferentes grupos de sessões, as diferentes sessões, vou acessar aqui a seção de material de apoio, esta página, aula 8, informações funcionários. Aqui é possível grifar esse material. E percebam que isso é automaticamente sincronizado com a nuvem, ou seja, todas as edições que eu fizer no celular elas são automaticamente enviadas para a nuvem. E essas edições elas vão ser acessíveis tanto no navegador de internet como no aplicativo desktop.
E isso facilita muito o acesso às informações e anotações de sala de aula. Também, há esse arquivo anexo, é possível selecionar esse material e clicar em abrir. Isso vai fazer com que abra o documento no aplicativo padrão de PDF. E assim é possível imprimir ou editar em outro lugar. Aqui é possível também fazer anotações de texto. Por exemplo, eu posso digitar aqui dentro. E isso é interessante porque, se o professor ele adotar o OneNote como ferramenta, ou se até mesmo o aluno usar o OneNote como bloco de anotações, toda a informação que ele lançar dentro do OneNote é automaticamente sincronizada. E isso vai ser acessível no celular. Se, por exemplo, o professor usar o OneNote como bloco de anotações de classe, todos os arquivos que ele enviar para o bloco de anotações é automaticamente sincronizado no seu celular e em todos os meios. No próximo vídeo vamos falar sobre como o professor pode usar o OneNote, como ele pode criar um bloco de classe, como ele pode compartilhar páginas, sessões para os seus alunos e como ele pode corrigir trabalhos, de fato facilitando a vida, e também como aplicar pesquisas e questionários usando forms.